Boa noite, amigos e amigas da TV Fórum. Sextou, dia do nosso programão da Fórum. O nosso programa de entrevistas aqui, semanal, na TV Fórum comigo. E com um convidado sempre da área de cultura, um pouco misturando cultura e política, né? Que hoje a gente vai trazer aqui o escritor, ativista de direitos humanos Leonardo de Moraes, que vai falar sobre o livro dele, Tia Beth. Daqui a pouco ele entra, mas começa o programa com aqueles pedidos de sempre de curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. Se você quiser contribuir diretamente, você pode fazer pix@revistaforum.com.br. Você pode se tornar membro ou membra e você também pode fazer superchats aqui durante as nossas transmissões. O programa de hoje, a entrevista de hoje é gravada, tá? Então eu não vou poder ler os comentários de vocês, mas fiquem à vontade aí para comentar a nossa entrevista com o Leonardo de Moraes, que eu já vou chamar ele aqui para entrar para a nossa entrevista. Olá. Boa noite, Leonardo. Olha, de dia lá, vocês estão vendo, mas como o programa vai ao ar às 8, a gente está aqui de boa noite. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Sinara? Um abraço a todos aí, os espectadores da TV Fórum. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Igualmente. Olha só, o Leonardo está lançando, gente, esse livro, né? Lançando não, né? Ele já lançou esse livro e ele veio conversar comigo sobre o livro chamado Tia Beth. Coloca aí a capa, olha só. Tia Beth Leonardo de Moraes é a história de uma senhora, né, da classe alta paulista, que tem um mistério na vida dela, que é um filho desaparecido na ditadura militar, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para o Leonardo é: a tia Beth existiu, Leonardo? Porque o personagem principal, o protagonista, se chama Léo, né? Fiquei pensando se é uma história autobiográfica ou não. Conta aí pra gente. Então, essa pergunta que não quer calar, viu, Sinara? E muita gente fica até fica na expectativa para saber. Tia Beth, ela é resultado de uma amálgama de tias minhas, né? De mais de uma tia. Então, no comportamento, ela existiu, dá para dizer que sim. No comportamento, na aparência, na maneira de ver a vida, no fato de ter perdido um filho, tudo isso existiu, mas a gente deu aquela dourada na pílula para poder dramaturgicamente fazer sentido, a história fazer sentido com todos os outros encaixes, né? E tem muito do personagem principal, muito da minha trajetória, e eu acabei batizando como Leonardo, porque talvez ele seja o mais próximo da realidade, né, o que aconteceu com ele, ou mesmo a relação com a própria tia Beth, ficcional, que é essa mistura. Então eu acabei batizando com o meu nome, porque não teria outro sentido. A minha personalidade, é o meu DNA que está no livro, né, de uma forma muito inseparável. Mas o livro ele foi criado, ele foi concebido para atender até um grande conselho que a gente tem em escritas criativas, em encontro com outros autores, que é aquele conselho: escreva sobre a sua aldeia, que você falará sobre o mundo. Então é muito importante que a gente traga essas verdades que estão próximas da nossa pele, porque é nelas que vai morar a nossa sensibilidade, e de certa forma a gente sempre vai estar conseguindo comunicar esses sentimentos, que é o que a literatura, a arte em geral faz, para o grande público, que percebe quando há verdade, né? Esse é um dos maiores elogios que eu tenho recebido, aliás, com relação ao livro, que é a percepção dessa tia Beth ela ser tão real, e dessas situações serem tão reais, a ponto de você quase conseguir tocá-la. E esse tem sido o maior elogio que eu recebo, né? E é por isso que essa pergunta não quer calar, os leitores me mandam toda hora pelas redes sociais essa pergunta: mas a tia Beth existiu? Ela era engraçada desse jeito? Ela sofreu o tanto que ela sofreu? E a verdade é que sim e que não, né? A gente tem que... a gente precisa ter um arco dramático na história, a gente precisa fazer com que a vida, muitas vezes, a vida real, muitas vezes apresenta pontas soltas. Tem coisas que não se resolvem, tem coisas que não se completam. E nesse livro, nessa minha contribuição aí à literatura, é meu romance de estreia, né? Então ele ficou, pelo menos essa era a minha intenção, uma história bastante redonda
e bastante gostosa de se ler. Achei mesmo, bastante gostosa de ler, ainda estou lendo, mas achei leve, né, para um tema que, na verdade, é pesado. Tem algum parente seu desaparecido político ou essa parte é totalmente ficcional? Uhum. Essa parte é relativamente ficcional. Eu tenho um primo desaparecido, mas talvez não tão próximo, primo de segundo grau, e tenho uma tia que perdeu um filho durante a época da ditadura, não diretamente relacionada à ditadura, apesar de existirem suspeitas, enfim, mas nunca se levou muito a fundo isso. Então, esses fatos acabaram criando essa amálgama entre uma história de uma tia de segundo grau com uma tia mais próxima. Nós tivemos, sim, a minha mãe fez ciências sociais, como a mãe do Léo, no livro, né? E meu pai era advogado também. Então, durante a ditadura, o que a gente mais testemunhou foram as pessoas ligadas a humanidades, nas áreas de humanidades, filosofia, ciências sociais, sociologia, direito. Essas pessoas foram, sim, afetadas nos seus relacionamentos interpessoais. Eram amigos, colegas de faculdade que desapareciam e por aí vai. E durante a faculdade, eu fiz Direito na São Francisco, no Lago de São Francisco, eu represento, eu estou com 47 anos, né? Eu represento justamente a geração dos filhos dos pais desaparecidos, né? Então, colegas de turma, o pai desapareceu, ou o tio desapareceu, enfim, existe uma coleção de histórias que de alguma forma iluminaram a criação desse livro, né? E a criação desse livro vem justamente como vem dessa inspiração até negativa, na verdade, o desejo de, de responder a essa tentativa de se recontar esse período histórico, que foi um período histórico em que houve muito sofrimento, há muitos professores, alunos, pais, filhos, mães, e essa tentativa recente da política brasileira, especialmente do pensamento de ultradireita, em recontar o que foi a ditadura militar, né? Inclusive endeusando figuras que são sabidamente torturadores, como o Coronel Ustra, ou menosprezando trajetórias de pessoas que davam ótimas contribuições na cátedra ou do direito ou da filosofia e realmente desapareceram. Então, por conta desse ciclo curioso, né, esse ciclo essa tentativa de recontar, eu achei que era o momento de dar a minha contribuição literária. Eu já escrevia, eu já tinha publicado alguns livros de contos, eu cheguei a escrever para televisão, até por conta desses livros de contos, eu recebi convite para escrever para a TV Ideal, alguma coisa eu escrevi para a TV Globo, na teledramaturgia, e eu acabei recebendo esse convite na teledramaturgia, e agora eu achei que eu estava maduro o suficiente para abordar, como você falou, viu, Sinara? A minha tentativa não foi fazer mais um romance em que escorresse muito sofrimento, foi tentar de uma forma leve conseguir abordar esse tema tão difícil que é o luto, né? E é a perda de um filho, que é a existência de uma mãe em sofrimento. Então a minha abordagem, ela foi justamente do meu ponto de vista com 18 anos, né? O ponto de vista de um rapaz de 18 anos que está no início da faculdade e que de repente recebe o convite da sua tia, a avó, para que ele reconte a história dela. Fala, olha, eu preciso colocar para fora esse meu sofrimento, as coisas que me aconteceram, e eu preciso que você escreva. Você não queria escrever? Então escreve as minhas memórias, porque aí eu vou conseguir esquecê-las. Então, Tia Beth se inicia assim, é uma conversa de copa. A história se inicia despretensiosamente, num clima gostoso, em que a Tia Beth é aquela tia que resolve contar o que aconteceu com ela na juventude, e aí entremeia um outro ponto de vista, que são os diários dela aos 18 anos, na década de 40, e aí você vai tendo esses mergulhos na década de 40, na década de 60, 70, e aí você, quando você vê, você mergulhou num panorama histórico-político da história brasileira, mas sempre sob esse olhar terno de uma mulher, e esse é o perfil da Tia Beth, que talvez deu o tom diferenciado, uma mulher que não era politicamente engajada, é uma mulher que queria viver a vida, queria curtir as coisas boas, né? Teve um momento até de se tornar um pouco famosa no trabalho dela,
Então, ela nunca teve esse engajamento. E, no final, o filho dela teve um engajamento artístico, um engajamento poético, e o desaparecimento dela traz ela para essa realidade que ela é obrigada a enfrentar. Às vezes, até a certa alienação dela custou um certo preço, né? Mas o livro traz humor, a personagem é leve, ela tem uma ironia, é uma troca gostosa de história e política na copa de uma cozinha, né? Tia Beth fumando cigarrinho, tomando o bourbon dela e contando as doideiras. Acho que todo mundo, né, Sinara? Todo mundo já teve uma tia, sabe aquela tia que tá fumando cigarrinho e fala, quer saber, eu vou falar tudo, vou falar do seu pai, vou falar, porque o seu avô, na verdade, quando era jovem, não era nada daquilo. Então a tia Beth, ela tem essa pegada, que é uma pegada que tem cativado muitos leitores, porque eles se identificam, né? Porque todos nós, é quase um arquétipo, né? Digamos assim, a tia Beth é uma figura que todo mundo tem na família, e aí só que com essa história que vai densificando à medida que o livro se desenvolve, né? Sim, e ela é uma personagem exuberante e tem um outro protagonista, digamos assim, que está na capa do livro. Bota a capa do livro aí de novo, Tati. É o cigarro. O cigarro. Tem uma hora que o menino, né, Leonardo, pergunta para o pai assim: a tia Beth já fumava dentro da barriga da mãe dela, porque ele a vida inteira vendo ela fumar e tal. E acaba que o menino Léo do livro também se torna fumante. Eu queria te perguntar, você fuma? Pois é, voltei, Sinara, voltei faz uns 6 meses, fiquei 6 anos sem fumar. Dá para dizer, eu sou um fumante. Às vezes eu fico 5, 6 anos sem fumar, prometo que nunca mais vou fumar. Aí, de repente, quando eu já acho que eu tô longe, né, dessa... Aí eu falo, então já posso fumar um cigarrinho com um amigo. Aí eu fumo um cigarrinho e no dia seguinte tô de volta. Então eu sou um sem vergonha, na verdade. Eu não sou fumante, eu sou sem vergonha. Você aprendeu com a tia Beth mesmo ou foi de outro jeito? Como eu te falei, né, a minha infância foi nos anos 80, então, anos 80 acho que foi a década do mais politicamente incorreto possível, né? Então você fumava em todo lugar, tinha no cinema, tinha cinzeiro atrás das poltronas. Então a minha infância foi cercada de fumaça. Tios, tias, minha mãe fumava também, meu pai fumava. Então acaba que isso influencia, sem dúvida. Mas eu acho que da minha família, dos irmãos, eu sou o único que acabou caindo nessa esparrela, como diria minha avó, como diria a tia Beth. Me diz uma coisa, a sua família, durante a época da ditadura, né, ela teve ligada a movimentos pelos direitos humanos, contra a ditadura? Sua família era engajada na época da ditadura? Não, a minha família não era diretamente engajada. Minha família, meu pai advogado, minha mãe fazendo ciências sociais, ambos estavam no centro dessas movimentações, mas assim, eles não tomavam exatamente parte, justamente por medo, por pressão familiar, não se envolva, não se envolva, e eles perceberam que as pessoas começaram a desaparecer, Sinara. Amigos queridos desapareceram, então eles tiveram que eles já estavam casados, meu pai e minha mãe já estavam casados, meu irmão mais velho estava nascendo, então houve esse medo de alguma forma se aprofundar. Então não dá para dizer que eles foram completamente alienados, porque não é esse o caso, mas eles tentaram de toda forma evitar que aquela família que estava surgindo sofresse de alguma forma, justamente por medo. Assim como muitos, né? Muitos tiveram medo naquele período da ditadura e deixaram de repente, colaborar. Só que realmente, como você pode colaborar? Eu entendo essa perspectiva. Como colaborar quando a violência exorbitou, né? Quando a violência fica inominada, quando você sai para comprar alguma coisa, vai para o supermercado e você desaparece, né? E ninguém vai achar teu corpo durante 30, 40 anos. Ainda hoje, a Comissão da Verdade, que inclusive foi reativada agora, ela foi desativada no apagar das luzes do governo Bolsonaro, né? Dia 23 de dezembro de 2022, ele desativou, ele decretou e matou a Comissão da Verdade. Mas foi reativada agora pelo governo Lula e ainda se está tentando fazer identificação de ossadas de DNA, muita gente sem resposta, muitas histórias que foram perdidas, né? Então,
Nesse sentido, a minha família, meus pais, tinham acabado de casar, tinham acabado de ter um nenê. Aí, pouco tempo depois, nasceu meu outro irmão, 11 meses depois nasceu meu outro irmão, então praticamente gêmeos, né? Então houve essa refração, assim, eles se refração, não, retração, né? Eles se retraíram e à espera de tempos melhores, né? De que de repente eles pudessem contar ou ensinar os filhos ou, ou transferir aí essa voz que foi calada a eles, né? Sim. Olha só, além da ditadura, o livro do Leonardo Tiabetti também foca no tema do aborto, tá? Não vou dar spoilers para vocês que vão ler, mas toca no tema do aborto, né? Leonardo, como é que você, como ativista de direitos humanos, advogado, pessoa progressista, está acompanhando esse retrocesso no Brasil em relação ao aborto, até mesmo o aborto legal que é Até previsto no mesmo, né? Código Penal desde a Uhum. década de 40, parece um pesadelo, né, não? Não parece não, Lucinara, é um pesadelo. É, eu digo sempre para os alunos ou para quem vem falar comigo, a gente está enfrentando um ciclo de retorno do pensamento de ultradireita. E esse pensamento conservador ligado a uma religiosidade estapafúrdia, né, que traz conceitos de moralidade para dentro dos direitos humanos. O que fazer? Eu acho que, no caso do Brasil, houve muita negligência no sistema educacional. E eu digo isso mesmo tendo feito parte de um colégio de elite de São Paulo, que eu tive acesso aos melhores professores, Você etc. estudou onde? Eu estudei no Bandeirantes, em São Paulo. E numa época que você tinha que ser da primeira classe, porque era separado por notas, então existia toda uma competitividade e tal. Mas eu tive acesso a ótimos professores e, mesmo assim, eu acredito que o estudo que eu tive, ele não foi um estudo tão libertador. Ele não teve tanto foco em humanidades, em filosofia, em literatura. E olha que eu tive bastante literatura, eu tive bastante estímulo. Mas eu percebo, então, que se eu, num determinado ponto de vista de colégio de elite, imagine o colégio do sistema público, né? A gente é inundado, eu sempre faço essa relação, quando eu sou perguntado sobre o tema, sobre essa relação sobre o emburrecimento da sociedade, com o problema do desenho educacional do Brasil. Quando você não ensina os alunos a pensarem, a questionarem, a valorizarem direitos humanos, você acaba dando margem para que daqui a 20, 30 anos você tenha vereadores, senadores, Mas deputados que hoje apresentam. a extrema-direita diz exatamente o contrário, né? Que a educação no Brasil forma esquerdistas, e é totalmente diferente. Não, eles falam pior, eles não falam formas esquerdas, falam comunistas. Né? Eles têm a capacidade. Eles nem sabem o que é. Vamos ser sinceros, Sinara. Eles nem sabem o que é comunista. O comunismo nunca foi implantado. Ou quando falam marxistas, são pessoas que nunca leram Karl Marx ou o Capital. Elas não sabem o que elas estão falando. Elas estão apenas repercutindo aquilo que foi falado para elas em tom de preconceito, elas repercutem. Se você perguntar para direitistas, né, os livros que leram, os pensadores que conhecem, vai ver que porque a ultradireita ela não se sustenta ideologicamente, ela não se sustenta. Você pode até falar que ela está pautada no liberalismo econômico dos Estados Unidos, mas ela não se sustenta quando você vem falar juridicamente com ela sobre o que é a liberdade versus uma constituição. Como conciliar liberdade de informação, liberdade de manifestação com uma constituição. Então é um discurso que não tem nem pé e nem cabeça. Normalmente ele não está imbuído. Não é que você fala a extrema-direita realmente tem um pensamento, uma conexão de ideias. Não. Ela tem um amontoado de preconceitos que ganharam algum tipo de lustro e que na voz de algumas pessoas, porque algumas pessoas de fato têm o dom da oratória, esses discursos acabam ganhando até uma percepção de intelectualidade para pessoas que não têm também, não tiveram também uma preparação para separar o joio do trigo na questão racional, né? Uhum. E você vê, né, que agora a gente está vendo aí que os Estados Unidos lançaram uma nova candidata à presidência,
E a Kamala Harris, a primeira coisa que fez, é inimaginável o que está acontecendo lá, né? A primeira coisa que a Kamala Harris fez no seu primeiro discurso, sua primeira fala, foi defender o direito à liberdade reprodutiva, né? Que existia uma decisão tomada em 73, Roe versus Wade, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, que o Trump conseguiu reverter. Olha o tipo de coisa que a extrema-direita faz. Né? E aí, a Kamala, a primeira coisa que fez foi prometer que vai haver liberdade, novamente, que ela vai voltar a fazer valer Roe versus Wade. É uma diferença brutal com o que está acontecendo no Brasil, né? Porque parece, Leonardo, os analistas dizem que o fato do Trump ter mexido com isso conta pontos contra ele. Né? Então, ele chegou outro dia, ele fez um discurso, Trump, negando que ele tivesse impedido o direito ao aborto, querendo jogar no Biden. Olha para você ver como são as coisas. Você vê que ele não toca, né? O Trump não toca na questão da maconha, da legalização da maconha. Ele não toca porque é amplamente aceito pelo povo dos Estados Unidos a legalização, né? É uma diferença brutal que a gente está vivendo aqui no Brasil com relação ao que os Estados Unidos estão vivendo agora nessa eleição, né, Leonardo? A extrema-direita tem o discurso de conveniência, Sinara. É o que você falou, o discurso de conveniência. E quando, de repente, é contraposto com o próprio discurso que fez anos atrás, porque anos atrás a conveniência era outra, eles negam, dizem que foram manipulados ou que foram... Né? Então, essa questão do direito reprodutivo feminino, o direito a decidir as próprias escolhas e tudo, ela tem raízes muito profundas, e eu te explico por quê. Por que ela abala tanto o sistema jurídico, o entendimento das leis? Porque ela traz uma confusão entre o que é legal e o que é moral, o que é legal e o que é ética. Uma das primeiras coisas, quando você mergulha no mundo jurídico, uma das primeiras coisas que você aprende quando você entra na faculdade, é saber diferenciar até onde o Estado pode penetrar na liberdade individual, nos direitos individuais, com as leis, porque é para isso que as leis existem, para tentar ir manobrando essas liberdades em prol do coletivo. O discurso de ultradireita, ele coloca o fato de você ser, eu sempre falo isso, o fato de você ser moralmente contra o aborto, você fala, moralmente eu acho que não deveria, ou religiosamente eu acho que não, isso é uma coisa, isso é a tua moral, a tua ética pessoal. A lei não pode transpor essa moral e ética e forçá-la aos outros. Né? E no caso do Brasil, sobretudo, aos casos de aborto legal, os casos de aborto legal que são relacionados a doenças, a patologias do feto, ou são relacionados a vítimas de estupro. Então, é esse tipo de bagunça que essa ultradireita faz, é o que eu estava tentando te falar na resposta à pergunta anterior, que é esse discurso de conveniência com essa bagunça. Não existe uma estrutura de raciocínio que você fale, a ultradireita tem, olha como todo raciocínio ele se permeia e ele é admirável. Não. Então, é um raciocínio que rouba uma parte do pensamento jurídico, rouba uma parte do pensamento moralista, rouba uma parte da religiosidade. Então, quer dizer, você tem... o Trump começou a vender bíblias com o rosto dele. E, qualquer pessoa que faça uma mínima pesquisa sobre a trajetória do Trump sabe que de religioso ele nunca teve nada. O Trump sempre foi um especulador, um investidor. E tem o Bolsonaro, né? E tem o Bolsonaro. Exatamente. E a gente nunca foi religioso. Nunca foi religioso, mas é conveniente se aliar a esse discurso. Por quê? Porque a direita ela não tem discurso, né? Você acaba pegando patriotismo, eu sou patriota, Deus, pátria e família. Aí você vai pegar pensamentos religiosos que convenientemente manipulam determinada parte da população, conceitos de família, como se só essa ultradireita soubesse o que é família, conceitos... Enfim, é uma miscelânea, né? Justamente é populista, é um discurso populista, né? Você acha que uma coisa que me impressiona nessa relação entre Brasil e Estados Unidos com a direita é que eles fazem continência para a bandeira dos Estados Unidos,
querem que o Brasil seja igual aos Estados Unidos, mas não nas coisas boas, né? Mas não nas coisas boas. É, Por que não legaliza a maconha, então, já que querem ser igual aos Estados Unidos? Lá é uma indústria, hoje, nos Estados Unidos, a indústria da cannabis é uma indústria trilionária, né? Você vê exatamente. que aqui no Brasil, nem a parte do dinheiro eles levam em consideração, né? Aqui no Brasil é difícil até você conseguir canabidiol para tratamento de crianças autistas ou pessoas com a ELA, né, que é aquela Esclerose lateral esclerose amiotrófica. lateral amiotrófica, porque o Uhum. canabidiol é fantástico para essas dores neurológicas. Então, nesse sentido, e agora recentemente, né, a questão da legalização, quer dizer que não era, na verdade, uma legalização, mas uma interpretação da lei de drogas, mais fácil, torna-se um palco de discursos demagógicos e Exato. discursos Hipócrita. hipócritas, hipocrisia, porque a hipocrisia faz parte desse discurso. O aborto, não, imagina, eu sou contra o aborto. Você vai investigar a história de um político ou de um líder e vai perceber que ou ele mandou fazer, ou fez com que a filha fizesse, ou uma amante que fez. Quer dizer, a hipocrisia reina, né? O uso de tóxicos, o uso de drogas, também existe uma hipocrisia reinante. E a tentativa, na verdade, é que onde houver hipocrisia, há muito mais sofrimento. Você tem que deixar tudo às claras para que as pessoas se curem, para que as pessoas se ajudem. E, infelizmente, é isso que a gente tem, é um discurso de conveniência, de hipocrisia, de manipulação, né? Agora, você falou do Bolsonaro, né? Enquanto o Trump vendia a Bíblia com a carinha dele, o Bolsonaro fez perfuminho. Você chegou a ver isso ou não? O Bolsonaro vendeu perfume. Eu Então você vê a vi. que ponto chega a falta de senso ou dignidade de uma persona pública, né? Mas o que você vai fazer? Se o povo brasileiro elegeu, e aí uma das coisas mais preocupantes é que houve uma colonização do Congresso Nacional, né? Uma colonização de pessoas que têm esse pensamento retrógrado, esse pensamento alucinado. Agora, eles são representativos do povo, significa que o nosso povo, infelizmente, está comprando essas ideias. E aí eu volto a dizer, está comprando essas ideias por quê? Por desconhecimento, né? Por falta de instrução, por falta de leitura, por falta de busca de politização. O nosso país é um país, nós tivemos quantas décadas de ditadura militar, todo mundo se desacostumou a votar, né? E quando nós voltamos a votar, veio o Collor, aí já veio aquele choque, né? O Collor, aquela figura populista do jovem Marajá e tal. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que o nosso país ainda é um adolescente na arte, porque é uma arte, na arte de votar, né? E aí a gente está tomando sofrendo essas febres, essas coqueluches, né? Mas a extrema-direita, ela é uma preocupação global, né? Você vê que os Sim. nossos amigos ou rivais argentinos conseguiram colocar lá um presidente de ultradireita que está fazendo verdadeiros absurdos humanitários, né? Sob a ótica de reduzir as contas públicas, ele demitiu quase 300 mil funcionários públicos, e esses 300 mil funcionários públicos, na verdade, fazem parte de quantas famílias, né? Quantas pessoas são afetadas? Mais de 1,5 milhão de pessoas são afetadas direto ou indiretamente e ficam sem salário. E essas pessoas não vão comer, essas pessoas não vão conseguir pagar suas escolas. Não, mas é para fechar as contas públicas e tal. Então, de uma certa forma, se você for pensar sociologicamente, é até bom você ter um país exemplificando como pode dar ruim, né? Até hoje em dia se fala dar ruim, né? Como pode dar ruim um país que não leva em conta o seu material humano, não leva em conta o fato de que se você tiver fome, não adianta você acertar contas públicas, não adianta você falar, não, daqui a 6 meses o país vai estar maravilhoso, porque em 6 meses você não sobrevive. Enfim, vivemos tempos muito complicados. E se tiver, que não vai ter se Deus quiser, mas se tiver novamente a eleição do Trump, a gente está falando do país mais influente no Ocidente, né, do nosso globo, tendo novamente um pensamento de ultradireita, tendo novamente esse pensamento
de conveniência ao dinheiro ou aos conglomerados ou aos bilionários, enfim, esse capitalismo selvagem, porque os Estados Unidos têm essa pegada de um capitalismo mais selvagem, né? Leonardo, foi bom que você tocou aí nesse assunto da volta da democracia, que também é um tema que eu queria abordar aqui na nossa entrevista, que são os 40 anos das diretas já, né? Eu selecionei umas fotozinhas para a gente olhar e comentar. Vai colocando aí, Tati, as fotos dos comícios das diretas. Olha só, o comício da Praça da Sé. Esse era o panfleto convocando para o comício da Praça da Sé, aquele comício gigante que teve lá. Você tinha 7 anos, né? Eu era moleque, 1,5 milhão de pessoas, né? 1,5 milhão de pessoas lá. Foi o maior, né? Na verdade, é o segundo maior da história, né? Segundo dizem, o maior teria sido o impeachment da Dilma, mas o Direta Já foi o segundo maior, a segunda maior mobilização para uma modificação política, né? Olha aí, ó, tem Olha o o Renato Montoro, Montoro, Fernando Brizola, o Henrique. SHC, Isso. exatamente. Todos lá, todos unidos, né? Foi um momento de união de diferentes plataformas, né? E logo depois também, né? Aí logo depois o próprio PDS, que era a Arena, também começou a unir, né? Quando perceberam que o gato tinha subido no telhado, todo mundo começou a se colocar pró-diretas, né? Olha o Fernando Henrique e o Lula. Os nossos líderes, né? Que iriam ser nossos presidentes nas décadas seguintes, estavam lá unidos, né? É muito, muito interessante de se olhar. Emocionante, né? Eu tinha É, 17 anos, eu sou 10 anos mais velha que você, eu tinha 17 anos nessa época, e foi assim, emocionante ver, foi ruim porque não aconteceu, né? Mas eu acho que nesse período aí, Leonardo, a ditadura já estava nos seus estertores, né? já estava. Mas eu não diria que não aconteceu. Que não aconteceu na velocidade que o povo queria, Ó, talvez, esse aí né? é o da Sé, tá, gente? Olha quanta gente. Eu acho assim, ó, na época se falou em 1 milhão, e a posteriori a Folha recontou e disse que foram 300 mil. Então, assim, eu não sei se eu acredito totalmente nessa recontagem. É, isso da contagem de pessoas é sempre muito complicado, mas olha, eu acho que aí tem, se bobear, se é 1 milhãozinho de pessoas. É Não sei, é claro. difícil, eu não saberia fazer esse cálculo. Mas, de qualquer forma, é uma manifestação maciça, né? E Você estava funcionou falando, sim. você acha que não foi que não aconteceu? Não, lógico que aconteceu. Não aconteceu na velocidade que o povo espera, que haja uma ruptura ou que sejam dados os louros, né? Os louros ao movimento Diretas Já. Você acha que o governo militar daria esses louros, dizer que o Diretas Já é que foi o povo que conseguiu? Então, isso foi uma demonstração maravilhosa de que o povo não aceitaria mais. Lógico que pegou uma ditadura já fragilizada, mas foi a grande pá de cal, né? E logo em seguida teve-se mais uma eleição indireta, mas já aí o processo constituinte para uma nova constituição. Então, assim, foi sim, foi sem dúvida vitorioso o movimento direta já. Sim, coloca a foto do comício do Anhangabaú, Tati. O comício do Anhangabaú, gente, aconteceu em abril de 84, foi o último grande comício das diretas já. E aí depois veio aquele luto no país, né? As pessoas, principalmente depois da morte do Tancredo. Aí pegou pesado na minha geração isso, viu, Leonardo? Uhum. Foi triste. Foi do Anhangabaú que tem 1,5 milhão, que dizem, né? Pelo menos existe essa concordância histórica, que era pelo menos 1,5 milhão. Até onde eu sei, esse teria sido o maior mesmo. E entra para a história. Imagina, em tempos em que a mobilização não se dava na velocidade que se dá hoje, né? Hoje você faz por rede social e tal, logo você faz uma movimentação. Há 40 anos atrás, você conseguir esse tanto de gente, uma manifestação pacífica, isso é maravilhoso. E foi vitorioso, sim. Eu diria que sim. É que é a velocidade das coisas, né?
Tem aquela foto, Tati, deles na frente da faixa, assim, que mostra. Isso aí são os protagonistas do movimento, Sim. né? Ó, o Tem Tancredo Brizola, aí, tem Covas, ó, tem os Torres Ulisses, Diretas, Ulisses Covas, né? Guimarães, tem Tancredo Neves, tem Franco Montoro, Fernando Henrique, o próprio Dante de Oliveira, que é o autor da emenda, está aqui atrás, estou vendo ele aqui. É emocionante, né? Você estudou esse período, Leonardo? Estudei esse período, sim. Ele antecede aí a própria elaboração da Constituição de 88. Então, ele faz parte de todo esse histórico necessário para você jogar um olhar e se informar para entender quais foram as contingências que levaram à criação, à formulação da nossa Constituição, né, que é considerada uma das constituições mais bem escritas da nossa história, da história do nosso país e da história mundial, né? Nós temos uma Constituição que, nossa, o Ulisses está aí, que foi a grande alma, o grande espírito do processo constituinte. E essa foi uma Constituição que até hoje é defendida com unhas e dentes, né? Esse é o papel do STF, na verdade, que é de defensor, guardião desse pacto social que foi essa Constituição posterior ao período da ditadura, né? Brilhante. E, sinceramente, ainda hoje a gente conversa a boca pequena, né? Nós que estudamos direitos humanos como é que passou uma Constituição tão bem escrita e uma Constituição que, inclusive, quando eu estava na faculdade, nos primeiros anos, nós, alunos, a gente fala, pô, mas ela é tão prolixa, colocaram tanto texto dentro dela, não precisava, porque se vocês comparam com as outras constituições dos outros países, a Constituição levou Seguridade Social para dentro, colocou cláusulas pétreas, ela fez uma amarração muito louca e ficou uma Constituição longa. E a gente estranhava, e os professores falavam justamente isso, que a gente tinha que entender que aproveitou-se um portal interdimensional, digamos assim, nesse processo constituinte, e que o legislador constituinte procurou levar e eleger, alçar a norma constitucional uma série de determinações. Por quê? Porque essas determinações teriam mais dificuldade em serem alteradas ao sabor das políticas, né? Porque você precisa de quórums maiores, emenda constitucional precisa ter uma coalizão política maior. Então, é uma Constituição que não é facilmente desorganizada, desmantelada. É uma Constituição semi-rígida, né? Você tem coisas lá que você não consegue tirar. E as famosas, que todo mundo fala muito, as cláusulas pétreas, que você não pode nem cogitar em alterá-las, né? Então, a única forma de se alterar a nossa Constituição é através de um golpe de Estado. Por isso, aí chegamos ao ponto, por isso que tentou-se recentemente a realização de um golpe de Estado. Toda vez que você faz um golpe de Estado, você rasga essa Constituição, é como se o país morresse para renascer em outros termos. E aí é uma carta branca em que tudo pode acontecer, né? Leonardo, eu quero também falar um pouquinho, que é uma coisa que, na minha memória, de direta já, é o que mais incomoda o campo progressista, foi o papel que a Globo teve, né? É como se a Globo, sem a Globo, vamos dizer, abençoando, não há democracia no Brasil, né? Depois a gente viu o que aconteceu com a Dilma em 2016. Mas a Globo, na época das diretas, gente. Hoje eles fazem aqui no memorial da Memória Globo, eles desmentem que eles tenham escondido as diretas, mas eles esconderam, eles deram o comício da Praça da Sé como se fizesse parte do aniversário de São Paulo, né? E aí a desculpa que eles deram, que eles dão, eu até estava lendo antes da entrevista, é que o Roberto Marinho estava sofrendo muita pressão dos militares. Por isso, imagina, gente, se o Roberto Marinho estava preocupado com pressão dos militares. Não botou porque não quis, fez editorial contra, a Globo fez editorial contra, né, as diretas, que era um movimento irresponsável, de irresponsáveis e tal. Não incomoda um defensor dos direitos humanos, Leonardo, que uma emissora de TV tenha tanto poder para ser assim, tipo, a padroeira da democracia ou da ditadura? Não tenha dúvidas, né? Isso já demonstra uma certa pequenez e falta de pluralidade do nosso país. Mas os tempos mudaram, viu, Sinara? A Globo não tem mais esse protagonismo. Mudaram não
Os tempos mudaram não por culpa da própria Globo, mas porque os tempos de fato mudaram. As novas tecnologias mudaram. O streaming mudou, tirando muito do poderio. O poderio da Globo vem da onde? Das cotas publicitárias. Então houve esse enxugamento do quadro. Hoje a gente tem uma Globo que minguou. E que até sabiamente, numa manobra inteligente, eles perceberam que precisavam desinchar. Mas é um absurdo nós termos tido esse protagonismo de um canal de televisão dessa forma, né? E ouso dizer, um protagonismo que se dá por quê? Por causa da máquina de sonhos, né? A máquina de sonhos da teledramaturgia faz com que as pessoas se conectem afetivamente a uma televisão, né? Você sabe, Sinara, existe um conceito muito interessante, foi criado por um professor de Harvard no final da década de 80, início da década de 90, que se chama soft power. Você já ouviu falar? Sim, sim. Existe o soft power e o hard power, né? O hard power de um país está relacionado ao PIB, está relacionado ao armamentismo, está relacionado a coisas mais concretas, que são consideradas mais concretas do poder de um país. E existe o conceito que ele criou, que é o soft power. Soft power é a capacidade que um país tem em influenciar, em criar uma máquina de sonhos, uma máquina de propaganda, direta ou indireta, da sua própria cultura e dessa forma impactar os outros países, né? Isso é uma coisa que os Estados Unidos fez muito bem no pós-guerra, né? A gente teve gerações e gerações aqui na década de 50, 60, inundados pelo American Way of Life, né? Que mudou padrões, inclusive padrões de beleza. A mulher morena, que era um sucesso na época, anos 30, 40, se tornou uma mulher loira, uma mulher de ares anglo-saxã, que vem dos Estados Unidos. Então, isso impacta até a maneira como você percebe a própria beleza. E o soft power, no nosso país, ele esteve durante quantos anos? Quase 60 anos, muito centralizado nas mãos da máquina de sonhos da Globo, né? Um país que não permitiu, e aí não dá para se culpar. Nesse sentido, eu digo que a excelência de um canal porque, de alguma forma, houve uma junção de talentos naquele canal. E os outros canais não conseguiram criar o mesmo apelo. Mas, de alguma forma, o Estado permitir que apenas uma concessionária, com um olhar editorial, consiga conduzir essas massas, isso é muito, muito perigoso. Né? Eu não sei como... É que, lógico, a gente está falando de 40, 50 anos atrás, então... essa consciência ela foi se desenvolvendo ao longo desse tempo mesmo, né? Então, eles negam, né? Eles negam, mas olha só o que é que eles falavam no editorial, né? Caminhos perigosíssimos. O editorial O Globo critica o comício da Sé, qualificando como sôfrego oportunismo de uns tantos oposicionistas vorazes de poder e que, cegos de ambição, não hesitam em forçar caminhos perigosíssimos para a paz pública e, em última instância, para o processo de abertura democrática. Que coisa feia, que papelão. Que papelão, né? Que romantizado até, né? Romantizado. A gente percebe como a política envelheceu quando você pega artigos antigos para ler e você vê como a visão tacanha está lá, né? Como ela está transformada num arroubo de discurso emotivo para pegar o leitor e falar, olha que absurdo e tal. É muito complicado. Os tempos, graças a Deus, eles mudam ciclicamente, né? Eles mudam e de vez em quando eles dão um passo para trás para te lembrar, olha que poderia ser, olha como se você deixar que isso aconteça, que esse fantasma cresça, vai ser pior. Então, continua nadando, continua se fortalecendo. Essa é até uma das razões, eu sempre fui muito... o meu trabalho sempre foi muito acadêmico, o meu trabalho sempre foi de bastidores, mas eu percebi que com esse número imenso de pessoas sem formação, ou sem boa ética, ou sem desejo, essas pessoas estão ganhando palco, e elas estão disseminando pensamentos absurdos, né? Até terra plana, o pessoal está disseminando. Incrível, né? Eu percebi, Inimaginável. É inimaginável. E aí, justamente conversando com amigos meus da faculdade, contemporâneos meus, a gente falou, acho que nós fomos uma geração que não se engajou, não deu a cara a tapa. Nós quisemos fazer o nosso papel e a gente esqueceu é uma geração que se formou nos anos 90, uma época de estabilidade econômica, uma época de
estabilidade política, também pelas mãos do Fernando Henrique. Então, é uma geração que não quis ir trabalhar, vamos trabalhar com justiça, vamos trabalhar com direito, mas a política ela ficou um pouco em segundo lado. Então, eu falo muito que a sensação que eu tenho hoje, eu estou com 47 anos, nós somos recrutas tardios, nós estamos sendo recrutados tardiamente para nos manifestar, né? Nos manifestar politicamente, mas, pelo menos no meu caso, o viés é de direitos humanos. Os direitos humanos, lógico que eles têm um olhar político, mas a gente tem que entender que eles são uma construção social, eles são uma construção de mentes brilhantes nos últimos 500, 600 anos, de conceitos que nos separam do caos jurídico. Então, mais do que política, falar isso é política. Não, isso não é, na verdade, política, isso é sabedoria das gentes, né? Sabedoria dos povos, transformados em cartas de declaração de direitos, em constituições. Então, nós temos que lembrar que nós temos esse pacto social que custou o sangue de muita gente, a exploração de muita gente, né? A tortura de muita gente. E esse pacto social a gente tem que ter como uma pedra fundamental. Então, meu amigo, vamos seguir isso aqui, vamos seguir a linha do desenvolvimento jurídico da história da humanidade. Você quer agregar alguma nova política? Primeiro leia toda a conquista, respeite a conquista histórica das pessoas que te antecederam, e aí sim faça a sua contribuição, né? Mas a gente sempre sabe que política e vaidade andam muito juntas. Então as pessoas querem descobrir a roda, as pessoas querem usar discursos, como a gente estava falando, discursos de conveniência, e aí você vai ter absurdos como esse do projeto relacionado ao aborto, absurdos conceituais, absurdos que dão um tiro certeiro no coração dos direitos femininos, dos direitos reprodutivos femininos. Então, enfim, eu me vejo hoje, eu quis dar a minha contribuição primeiro à literatura, porque eu acho que, como eu te falei, eu acredito no soft power, Sinara. Eu acredito que a melhor forma de você ensinar as pessoas, não ensinar no sentido panfletário, sentido escolinha, mas na forma de você inspirá-las, é através da emoção. E a emoção ela consta na dramaturgia, ela consta na literatura. Então eu quis dar a minha contribuição através da literatura inicialmente. E lógico, como eu abordei temas que são políticos, eu acabo sendo convocado a falar de temas que eu leciono. Massa. Olha só, a gente deixou aqui no finalzinho uma revelação de que Leonardo é irmão de uma pessoa que você conhece muito. Você pensou em quem? Felipe Neto. Não. Parece mesmo, já me falaram que eu pareço Felipe Neto. Falam que eu pareço Felipe Neto ou Jack Black. Sabe quem é aquele Black da Escola do Rock. Da Escola do Rock, Então, não é o Felipe Neto, vocês estão vendo aí pelo sobrenome. Sim, ele tem cabelo, mas ele é irmão do ministro Alexandre de Moraes. Além de escritor, ele é irmão do ministro Alexandre de Moraes. Então, não poderia deixar de perguntar para ele o seguinte: Leonardo, você acha que seu irmão salvou a democracia no Brasil? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Isso é muito curioso, porque o meio jurídico, em peso, respeita meu irmão, porque sabe o trabalho do meu irmão, sabe a trajetória do meu irmão. Meu irmão é um constitucionalista brilhante, meu irmão é um professor brilhante, professor titular da Universidade de São Paulo, escreveu acho que mais de 20 livros sobre direitos humanos, sobre direito constitucional. Então a trajetória dele nunca foi política. O interesse do meu irmão nunca foi um interesse político, de falar, quer saber, eu vou fazer as coisas do meu jeito, não. O interesse dele sempre foi trabalhar pela Constituição, por direitos humanos também, e fazer o trabalho dele na justiça, né? E é curioso como nesses tempos de alergia política que todo mundo está, tempos de polarização, existe muita projeção de achismos em torno da figura dele, né? Como se a figura dele tivesse oportunismo, se ele estivesse querendo aparecer mais que os outros e por aí vai. O fato é o seguinte, o que as pessoas não contam é que a gente está diante de uma força de trabalho da natureza, né? Uma das pessoas mais workaholics que eu conheço, mais capazes e dedicadas que eu conheço. E aí, meu amigo,
dos bagunceiros de plantão caírem na mão errada, na hora errada, porque encontraram alguém que sabe do que está falando, que tem capacidade, vai responder rapidamente, conhece como ninguém as leis do país. Então, nesse sentido, sim. E é uma personalidade, ele tem uma personalidade firme, né? É o que ele acredita, ele defende. Ele não vai se deixar abalar por nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de perseguição, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está defendendo. Mas mesmo assim, mesmo eu estando falando isso para você, Sinara, provavelmente quem está assistindo vai falar, mas é irmão. Então, eu acho que o tempo irá dizer, né? Mas se você for em qualquer fórum jurídico, conversar com os outros ministros do STF, ministros do STJ, você vai ver a opinião que eles possuem com relação à firmeza, clareza principalmente das intenções do Alexandre de Moraes. Como é que você chama ele? Alê? Alê. E E eu diz sou uma... Lê. É uma coisa bem paulistana, né? Eu sou Lê e ele é Alê. Se fosse no Rio de Janeiro é Xande e seria, sei lá, Léo, né? Acho que é Léo, não ia ser Narta, né? É Léo. Mas é Lê, Alê, essa coisa bem paulistana. A gente, né, de campo de esquerda, óbvio, somos todos muito gratos ao trabalho do ministro Alexandre, Xandão, para os íntimos. Xandão. Você chama ele de Xandão ou não? Só de Não, onda, né? não, você sabe que Xandão era o apelido do meu sobrinho. Ele tem um filho que chama Alexandre, né? Então era um apelido que deram no colégio para ele, Xandão, Xandão, Xandão. E aí os tios, a gente começou a chamar ele de Xandão também, antes de vir esse apelido que ficou pro Alexandre, né? Então, mas não, é Alê, não tem como chamar de Xandão, imagina, é meu irmão. É meu irmão. Antes de ser figura pública, é meu irmão, assim como eu também. Que escritor que nada, que é meu irmão, entendeu? Então, é relação de irmão. Então, o que eu estava falando, nós do campo progressista, nós, obviamente, né, somos muito gratos pelo trabalho do Alexandre lá no STF, mas não esquecemos dele cortando a maconha, tá? Não esquecemos dele cortando. Ele deu uma guinada para o progressismo, ele deu uma guinada à esquerda, ou aquele período do Temer é que é esdrúxulo na trajetória dele? Não, não. O que eu sempre explico para as pessoas é o seguinte: quando você está no Poder Judiciário, a balança tem dois lados, certo, Sinara? Se esse lado pesa demais, você tem que contrabalancear com o outro e por aí vai. Então, durante muito tempo, meu irmão foi visto, o Alexandre de Moraes foi visto pela esquerda como alguém de direita. Né? Como ele era secretário de Segurança Pública, ele é de direita, ele está sufocando manifestações legítimas, ele está dando força para... Na verdade, ele estava fazendo cumprir a legislação ou a determinação ou a segurança. Naquele momento era necessário que fosse feito aquilo. E nesse momento em que houve um exagero do pensamento de ultradireita, ele está fazendo o que a Constituição dá a ele poderes, e dá a ele, não só a ele, como aos outros ministros do STF, poderes para tanto. O que as pessoas têm que entender, eu acho que ninguém... É difícil falar com quem não entende um pouco de direito constitucional. A nossa Constituição é uma Constituição de centro-esquerda. É uma Constituição de centro-esquerda. Não há nenhum político que assuma hoje o exercício da presidência da República que consiga fazer um governo que não seja de centro-esquerda. Então, a defesa da Constituição sempre vai ser uma defesa tendente à esquerda. E eu te explico, Sinara, e é isso que eu tento explicar para muita gente que acha que é de direita, mas não consegue perceber que no Brasil nós temos direitos que são claramente direitos que foram conquistas dos movimentos sociais. Quando você fala em Seguridade Social, quando você fala em SUS, um sistema único de saúde do jeito que atende o nosso país, quando você fala em 13º, quando você fala em auxílio maternidade, auxílio moradia, auxílio creche, quando você fala em Bolsa Família, quando você fala no próprio ensino público, você está falando em viés de esquerda. Tudo
que é uma movimentação do Estado. O Estado pega o dinheiro dos impostos e aplica, reaplica na sua população, para fazer com que a sua população não sofra a disparidade econômica, é um movimento de esquerda. É fruto de movimento sindical, é fruto de movimentos sociais, é fruto, inclusive, da Revolução Russa, né, que é marxismo, Revolução Russa. A Revolução Russa, ela garantiu, no esquema do constitucionalismo, a Revolução Russa e a Constituição de Weimar, uma Constituição alemã, pré-Hitler, ela que garantiu o desenho de quais seriam os direitos sociais necessários para uma sociedade funcionar, né? Para que não houvesse cada vez mais concentração de riqueza nas mãos de poucos e o povo cada vez mais explorado e tendente à pobreza. Então, os direitos sociais eles vêm para fazer esse equilíbrio. Por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente fala da Constituição de 88, e aí está dentro do contexto que você está tentando pincelar das diretas já, a grande conquista das diretas já, houve conquista, lógico que houve um fortalecimento de políticos que sabiam que para colocar ordem no nosso país, nós precisaríamos de uma Constituição extremamente forte, uma Constituição extremamente bem escrita e com um corpo de direitos sociais que não se quebrariam ao longo dos anos. Então, nós tivemos vitória, sim. O pensamento pró-desenvolvimento social, pró-igualdade social, foi muito vitorioso no nosso país. Só que sofreu agora esse ataque. Se você tiver um golpe de Estado, de fato você está rasgando a Constituição. Aí tudo pode ser reescrito. Você vê, vou até te dar um outro exemplo muito interessante da Constituição de 88. O Ministério Público, tão falado, né? O Ministério Público está processando determinadas empresas em ações ambientais. O Ministério Público está investigando determinados políticos, etc, etc. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, ele estava submetido ao Poder Executivo. O Ministério Público ele era praticamente só a figura do promotor criminal. O Ministério Público, com a Constituição de 88, ele foi alçado a uma instituição com independência, e graças a essa independência foi possível investigações em direitos ligados à cidadania, em direitos ambientais. Então, você veja como a Constituição de 88 foi muito feliz. E a defesa da Constituição é o cerne do STF. O STF, na própria Constituição, está lá, é o guardião da Constituição Federal. Então, nesse sentido que eu digo, toda a manifestação do STF vai ser pró-texto constitucional e vai ser pró a defesa dessa essência da Constituição Federal mas porque, que foi assim, pactuada. Do cara que cortava pé de maconha para o cara que ajudou a legalizar o porte, vamos combinar que é uma distância muito grande, né? Então, mas é como eu te falei. O voto dele, Leonardo, eu sou um ativista da descriminalização da maconha. O voto do Alexandre é excelente em relação à legalização do porte, inclusive prevendo que as pessoas possam plantar o seu pé, porque é uma planta, né? Caramba. Então, assim, você corta aquela história que diz, vai alimentar o tráfico. Poxa, você está plantando na sua casa. Eu fui para a Holanda ano passado, o meu amigo planta um pé ou dois de maconha que dá maconha para o ano todo, porque você bota no pote, você tem só uma colheita por ano e é para o ano todo. Cadê traficante? Exatamente. Então, a gente volta àquela história. Existem esferas de crença pessoal. Eu acredito que a figura do Alexandre cortando aqueles pés de maconha fazem parte da esfera ética dele, ou esfera moral dele. Agora, quando a gente está falando da esfera jurídica, ele vai sempre defender a legislação. Então, essa possibilidade que não é legalização exatamente da maconha, mas é a descriminalização do usuário, ela foi permitida pela lei, né? Então, desta forma, tem que ser interpretada. Você não acha, então, que ele deixou de ser careta e virou menos careta? A caretice vem do olhar do usuário. Mas eu acho que a caretice ela vem da interpretação pessoal. Eu acho que naquele momento, eu particularmente, acho que não precisava, fiquei até com pena dos pezinhos de maconha.
Foi meio Mas mico, vai. Foi um pouco de mico ali. foi um pouco, mas assim, eu acredito que é, existe uma lógica interna, uma lógica pessoal dele, que eu Uhum. acredito que algum dia talvez seja externalizada. Nesse momento, obviamente, não dá, porque tudo que ele externalizar acaba tendo um peso muito maior. Sim. Mas, mas eu entendo a sua colocação. E eu ouvi muito de Eu muita adoro, gente. adoro. Eu acho ótimo que ele tenha melhorado, tá? Se ele Eu foi não, pro então, lado mas eu acho, ali. eu acho que todos nós melhoramos, né? Todos nós melhoramos todos Sim. os dias e principalmente quando a gente está aberto ao conhecimento, né? Evoluir é bom, né, Leonardo? Evoluir, mudar e tal. Mas eu não vejo uma contradição. Eu entendo, como eu te falei, com relação ao aborto, né? Moralmente ou religiosamente, você pode ser contra o aborto, falar, ah, não, eu acho que não deveria. Mas se você é uma pessoa consciente do seu trabalho como um operador do direito, como um filósofo do direito, você tem que defender a possibilidade se a lei, se o pacto social assim o determina. Compreende? Essa divisão entre o que é a lei e o que é a minha moral pessoal, o que é a minha ética, ela tem que ser feita. É por isso, afinal de contas, que você, que as pessoas, elas fazem uma faculdade de direito, né? É que como o direito, diferentemente da medicina, né, o direito está muito conectado com a política, todo mundo acha que pode dar o seu pitaco e não sabe que existe toda uma técnica jurídica por detrás. Né? Na medicina, eu não vou ficar discutindo técnicas cirúrgicas, né? Falar, não, mas olha que tem que passar agulha em outro lugar. Eu não vou falar isso. Mas no direito existe toda essa forma de formular o pensamento que talvez aos olhos dos outros pareça um paradoxo, né? Como que teve um determinado comportamento e defende outro, mas na verdade não. Na verdade, ele pode ter externado num determinado momento um pensamento pessoal dele, feliz ou infeliz, conveniente ou inconveniente, né? Ele expressou uma manifestação pessoal dele, mas na hora de trabalhar, mas na hora de honrar o trabalho e o que ele realmente deseja, o que ele realmente ama e o que realmente ele quer defender, que é a justiça do nosso país, ele teve o brilhantismo dele. Então, nesse sentido, por isso que eu digo também, ele é visto muito paradoxal. Ah, mas ele era de direita e agora ele virou de esquerda. Ah, mas ele era rígido, agora ele é soft. E as pessoas falam, ah, isso também não é ser conveniente. E você, se você perguntar isso para uma pessoa comum, a pessoa vai achar, ele também samba conforme a maré. Se você for conversar com o procurador da República, se você for conversar com um delegado de polícia, um juiz de direito, ou mesmo os ministros, todos eles vão entender. Todos eles vão entender que para você conseguir ponderar a justiça, você tem que saber equilibrar. Nesse momento, a minha mão tem que pesar de um lado, nesse momento, a minha mão tem que pesar de outro, e aí eu consigo o equilíbrio. Né? Isso é a justiça. Massa. Uma última pergunta aí, não quero me intrometer nas tuas, né, questões familiares aqui do Leonardo, mas eu preciso perguntar para você como foi que a sua família encarou esse período de ameaças, a vida do Alexandre. Deve ter sido muito pesado para vocês, né? Ah, com certeza, né? Eu não vou nem falar nada que não seja do conhecimento público, o número de ameaças que tentaram fazer, que fizeram. Hoje em dia, com rede social, é muito complicado. É o tal do bullying digital, né? Você sabe que eu sou tabelião concursado, prestei concurso no Tribunal de Justiça, assumi o cartório, o primeiro cartório de Santos, de Notas de Santos, aqui na Baixada, e eu sofri bullying digital, eu sofri ameaças, eu sofri uma série de coisas, de cunho pessoal, de cunho profissional, e ainda sofro um pouquinho, viu, Sinara? Isso não passou ainda completamente, porque nós temos fantasmas ainda. Essa extrema, essa ultradireita, ela é muito aguerrida, né? E ela é muito doida. Então, ela manda e-mails xingando, é uma coisa muito louca. Então, a minha família como um todo, lógico que ela se viu colocada numa maré de energias pesadas, né? Mas a gente vai nadando, né? Você sabe que uma das coisas mais comuns que são feitas, eu tenho muitos amigos que são juízes, né? Meus contemporâneos, colegas de faculdade que prestaram curso para juiz, outros para promotor e tal. É muito comum o criminoso que está sendo acusado tentar forçar
ele vai tentar ameaçar o juiz que está julgando ele para dar uma suspeição, né? Para dar um impedimento, para tentar colocar aquele juiz como vítima, porque aí o juiz vai falar, ah, não, estou impedido. Então, houve esse pensamento muito forte a em intenção tentar... deles era É essa. lógico, não é só o terrorismo emocional, né? É a tentativa de se forçar uma suspeição, falar, ó, como que você é juiz e vítima na minha ameaça? Isso é muito comum. Então, prosseguimos. Todos nós prosseguimos na certeza de que ninguém está em nenhum lugar por acaso, né? Principalmente no caso do Alexandre, existe todo um trabalho, existe todo um estudo, existe toda uma dedicação, uma missão de vida. Ninguém está em nenhum lugar por acaso. E ao saber disso, né, a pessoa, quando ela tem esse preparo, e aí eu digo de todos os ministros do STF, se você conversar com a Carmen Lúcia é uma figura deliciosa de se conversar, sobretudo no sentido não só da capacidade intelectual dela, mas na força dela pessoal de saber que está dando a melhor contribuição ao país. Existe essa pitada, esse desejo em dar a sua melhor contribuição. Qualquer uma dessas pessoas que você for conversar, você vai ver que todos têm uma seriedade que, me desculpe, você não vai encontrar num parlamentar de ocasião. Você não vai encontrar num parlamentar que se elegeu xingando alguém ou usando o sofrimento de alguém como plataforma. Então, que bom que nós temos essas figuras que dedicaram sua vida ao estudo, que dedicaram sua vida a conhecer, como eu te falei, aos direitos humanos, o pensamento das pessoas que nos antecederam, né, que tiveram esse respeito em levar adiante toda essa, num termo que se usa hoje, né, toda essa ancestralidade intelectual para transformar o nosso país num lugar melhor. Então, a gente prossegue, Sinara. E eu, como muitos outros amigos, a gente tem conversado muito sobre isso. Falou, acho que está na hora da gente dar a cara a tapa, acho que está na hora, nós somos recrutas tardios, mas nós temos que falar mais, nós temos que estar presentes mais em espaços como o teu, né, para a gente poder, de repente, levar um pouquinho dessa visão, né? Existe um preparo, existe um estudo, existe uma técnica jurídica, existe uma responsabilidade de vida para que o judiciário, para que as leis se concretizem, né? E principalmente aí dentro do tema que você nos propôs, para que a gente realize o sonho do povo conseguindo conduzir os seus caminhos, né? É isso aí. Olha só, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, o Leonardo também trouxe uma dica cultural para vocês, tá? Ele deu várias dicas, na verdade, e eu escolhi esse filme que foi que está agora na disputa em Veneza. Saiu ontem nos jornais, né? Saiu essa semana nos jornais, que o filme do Walter Salles, que é baseado nas memórias do Marcelo Rubens Paiva, está na disputa lá pelo Leão de Ouro. Coloca aí, por favor, Tati, o cartaz do filme. Esse não é o cartaz oficial, o cartaz que está circulando. Na verdade, uma montagem, tá? Ainda não vai ser assim o cartaz. Eu até perguntei para o Marcelo Paiva se já tem cartaz, ainda não tem cartaz, né? O filme está novinho, acabou de ser selecionado lá para Veneza. Então, é mais um desejo do Leonardo, assim como eu, de querer assistir. Ainda estou aqui. Estão vendo aí Celton Mello, no papel do Rubens Paiva, deputado desaparecido, nunca foi encontrado, na época da ditadura, e sua mulher Eunice, que lutou muito, inclusive se formou em direito, né? Se formou em direito para conseguir ter voz, né? Conseguir ter voz. Eu tô doido para assistir realmente. Tô até. E seu livro vai virar filme? Olha, eu acho que a Tia Beth daria uma ótima protagonista, viu? Eu também acho. Deus te ouça. Eu acho que a minha preocupação agora é fazer o livro acontecer, as pessoas lerem. Ele tem funcionado muito bem, as pessoas estão recebendo muito bem, tem vendido legal, eu tenho tido oportunidade para falar sobre o livro em vários lugares. Então, eu estou nesse momento de trabalhar esse conteúdo, já estou planejando meu próximo romance, mas quem sabe, né? Eu acho que quanto mais nós tivermos a literatura brasileira
alimentando bons filmes, o bom audiovisual, com a nossa cultura, trazendo a nossa Soft história. power. Soft power, exatamente. Nossa música, né? Porque o Brasil eu costumo dizer que o Brasil é superpotência em música, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo de soft power agora que está arrebentando em todos os lugares, que é a novela da Netflix, a primeira telenovela, o primeiro melodrama, Pedaço de Mim, com a Juliana Paz, que tem acho que 8 episódios, mas está bombando, está em primeiro lugar na Netflix, mas em primeiro lugar de verdade. No mundo, A série mais vista no mundo da história da Netflix. né? Porque essa história, ela pegou toda a América Latina adora um melodrama, pegou também Espanha, Portugal, Turquia, Grécia, e é um sucesso maravilhoso. E você veja coisas indiretas que essa história faz, né? Nós temos a beleza da Juliana Paz, que é a beleza mais brasileira, né, que nós temos. Ela tem traços, uma coloração negra, mas ela também tem os olhos mais claros. Ela é justamente a amálgama de uma beleza branca, indígena, negra, né? É uma beleza mestiça brasileira. E você vê a importância disso, né? Como a gente estava falando, quando a gente é inundado por uma cultura de outro país, inclusive o nosso padrão do que é bonito é afetado. E tá aí a Juliana Paz para levar a figura dela, o carisma dela, para afetar, né? Influenciar positivamente outros países. Soft power. Leonardo, é isso aí. Tati, coloca aí de novo a capa do livro dele, ó. Tá em todas as livrarias, tá na Amazon, tá em tudo que é lugar, vocês podem achar o livro do Leonardo, Tia Bete, de Leonardo de Moraes. Está lá na livraria Realejo, em Santos? Tá na Realejo. Tá nas livrarias físicas das principais capitais, e no resto do país está por distribuição online. Você compra e a Amazon manda, ou a editora manda, ou a própria Martins Fontes manda. E tá com uma distribuição legal. Não está com talvez tanta capilaridade quanto uma editora maior, porque essa editora é uma editora que a gente apostou muito, chama Insignia Editorial, que está pegando novos autores, está apostando em novos autores, já teve muita gente finalista de Jabuti, então é uma aposta minha, uma parceria minha, junto com o Felipe Colbert, que é o editor, que fez com que a gente chegasse nessa solução muito feliz de editoração desse livro. E eu acredito que o pessoal vai gostar muito, viu? Tanto no caráter dramatúrgico, melodramático, emocional dessa história, quanto no conhecimento que traz da história política e da história vivida pelas famílias no Brasil. É isso aí. Leonardo, foi um prazer enorme conversar com você. Volte sempre, tá? Prazer é meu, Sinara. Tô por aqui. E só me convidar. Tá bom. Bom final de semana. Tá bom? Obrigado, você também. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Leonardo sobre esse período triste da nossa história, mas também teve outras coisas divertidas, né? Então, segunda-feira eu estou de volta aqui na... Não, segunda-feira não. Deixa eu ver, sexta, né? Segunda-feira eu estou de volta no Fórum 11h30 com a Adri e o Rovai, e às 19 horas no Brocô. Um beijo, gente, obrigada. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.